A paz, povo de Deus. Lucas capítulo de número 10, a partir do verso 30, Jesus vai narrar a parábola do bom samaritano. Um homem sai de Jerusalém para Jericó, cai na mão de salteadores, ladrões, que o despojaram. A palavra despojar significa tirar tudo, ou seja, tiraram tudo dele, tiraram o seu animal, que poderia ser uma mula, um jumento, um cavalo, um camelo. Tiraram suas vestes, tiraram seus objetos, tiraram tudo. O espancaram e deixaram ele quase morto, meio morto. Ele ficou numa condição em que quem olhasse para ele achava que ele estava morto. Na sequência, passou no mesmo caminho um sacerdote, olhando, passou de largo. Esse passou de largo, segundo a cultura, e até por lei judaica, era 10 metros, era o mínimo que alguém passava, que um sacerdote passava de alguém morto. Então era 10 metros. E ele não faz nada. Passa um levita também olhando, passou de largo. E aí o samaritano passa, movido de compaixão, se aproxima, colocou azeite e vinho na ferida, tapou, colocou sobre o seu animal, sua cavalgadura, e levou para uma estalagem e pagou para que cuidassem dele. Ele termina perguntando quem é o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores, e a resposta do fariseu foi o samaritano. Bom, primeira lição é que por que o sacerdote não faz nada? Bom, a lei dizia que ele não podia chegar perto de ninguém morto, podia tocar em ninguém morto. Então ele, olhando para o rapaz que está caído, o texto diz que estava meio morto, quase morto. Quem olhava dizia estava morto. Mas, bom, ele não faz nada primeiro, porque ele acha que está morto. Ele entende que está morto, acredita que está morto. Porém, se ele tivesse olhado com mais um pouco de atenção, se aproximado, se relacionado um pouco melhor com aquele cenário, ele teria observado que não estava morto, ainda havia esperança. Esse é um grande erro cometido hoje também. As pessoas têm uma facilidade muito grande de dizer que o outro não tem mais jeito, não vai mudar, não há nada o que fazer, não há mais esperança, e por isso desistimos e não ajudamos as pessoas. As pessoas desistem muito fácil da outra, porque acreditam que não tem mais jeito, e dizem, essa situação não tem jeito. Nós também decretamos a morte espiritual do outro, dizendo, isso aí não vai mudar nunca, não tem mais jeito. Mas se você se aproximar, meu irmão, se você se relacionar, você vai entender que ainda há esperança. O que precisa é de investimento, de tempo, relacionamento, companheirismo, de dedicação. Faltou dedicação daquele sacerdote. Segunda coisa, o sacerdote ele não passou a pele, passou com certeza montado em algum animal. E a lei também dizia que o sacerdote andava de jumento, Era o animal que era utilizado por sacerdotes, era o jumentinho. Por isso que ninguém entendeu quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumento. Os judeus esperavam que o seu libertador, o seu rei, entrasse montado em um cavalo, e ele entrasse montado no jumento. É porque Jesus não entrou como rei. Aquela entrada triunfal, ele entrou como um sacerdote, levando ele mesmo, que era o sacrifício para o templo. E então, por isso ele entra de jumento. Os sacerdotes andavam de jumento, então provavelmente aquele sacerdote passou de jumento. E jumento é um animal de força. Então, que cena é essa? É alguém que tem força passando por alguém que está fraco e não ajuda. O sacerdote até tem força, tem um animal para carregar o homem que está caído, mas ele não usa a força que tem para ajudar quem está fraco. Bom, se você está forte, ajude quem está fraco. Terceiro, aquele sacerdote também carregava azeite e vinho, porque eram elementos usados nas cerimônias. Então, quando o sacerdote fazia uma viagem, ele levava consigo azeite e vinho. Azeite, símbolo do Espírito Santo. Um grande problema é que hoje muitos homens e mulheres de Deus têm muito azeite para dentro do culto. Pula, roda, sapateia, grita, fala em línguas dentro do culto, mas não tem azeite para curar feridos do lado de fora. Ele não está no templo, ele está na rua. Tem gente que é muito bom para culto, mas não é bom
para o lado de fora. E igreja não foi chamado para ser bom do lado de dentro, a igreja foi chamado para servir do lado de fora. E então ele tem azeite para dentro, mas não tem azeite para fora. E quarto, é o vinho também, que é símbolo de alegria e felicidade. Tem gente assim, se não tiver com o microfone na mão, se não for dentro da igreja, se não for dentro do santuário, ali ele faz com muita alegria, mas quando é para fazer do lado de fora já não tem tanta disposição. Vamos visitar, vamos no hospital, vamos no presídio, então tá faltando alegria, meu irmão, para você desenvolver a obra de Deus. Então esse sacerdote tem cavalo, tem jumento, mas não usa, tem óleo, mas não usa, tem vinho, mas não usa, e principalmente esse sacerdote tem roupa de sacerdote, se veste como sacerdote, mas não age como tem que agir. Assim são muitos hoje. O levita, a mesma coisa, né? Então é alguém caído, não vou ajudar, não vai ter foto, não vai ter câmera, não vai ter ninguém aplaudindo, não vai ter ninguém levantando a mão para um lado e para o outro, cantando minha canção. Então não vale a pena investir nesse cara que está caído. E, por último, o samaritano. Sabe o que é interessante? Fez tudo aquilo. Aproximou, colocou azeite e vinho e tapou a ferida. Pô, o cara está machucado, ele vai lá e tapa a ferida. O problema de muita gente hoje é que não tapa, abre, expõe a ferida. E a igreja não foi chamada para expor ferida, a igreja foi chamada para tapar a ferida, para curar, para resgatar. E aí ele dá uma grande lição. Usa a força que tem, porque coloca o homem sobre o cavalo, usa o azeite, usa o vinho, e leva o homem para uma hospedaria, investe na vida dele, tempo, dedicação, para que aquele homem se recuperasse. Resultado. O texto, em momento nenhum, diz que é um bom samaritano. Jesus não diz o bom samaritano. Não. Acontece que o que definiu ele não foi o que Jesus falou, foi o que ele fez. Porque eu não sou definido por aquilo que eu falo, eu sou definido por aquilo que eu faço. O texto não diz que ele é bom, mas a atitude diz que é bom. Porque ser cristão, cristianismo, não é o que eu falo, é o que eu faço. Faça o bem, ajude os caídos, use a força que você tem para restaurar, use o azeite que você tem não só para dentro do culto, mas para fora do culto. Faça isso com alegria e invista nas pessoas que estão precisando de você. Deus te abençoe. Paz. Beijo. Pastor Luiz Carlos aqui. Deus te abençoe.